Rapaz, amados, vamos gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar sobre o GTWR11, o fundo monativo e monoinquilino, lajes corporativas. Então vamos olhar seu resultado do seu último relatório, suas principais informações na ordem, e no final do vídeo eu trago a minha opinião e falo se eu sou cotista dele ou não e os motivos, né? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Relatório saiu hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, no dia 10/8, relatório de julho de 2026. GTWR11 é um fundo da Tivio Capital. O prédio deles é alugado para o Banco do Brasil. A gestora, acabei de falar, Tivio. Administrador, BNDTVM. Tem o escriturador das costas, que é o Banco do Bradesco, que é um dos donos da Tivio Capital, tá? Junto com o Banco do Brasil, também são dono da Tivio Capital. O fundo teve início em junho de 2019, tem a taxa de administração e gestão de 0,10% e uma taxa de consultoria imobiliária de 0,40%, ou seja, a sua taxa no final é de 0,5% ao ano. Então é uma das taxas mais baratas dos fundos imobiliários de logística, pelo menos do que pelos fundos imobiliários de lajes, tá? Não de logística, pelo menos que eu acompanho. O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas renda mensal por meio de locação das lajes corporativas do empreendimento Green Towers. O último rendimento por cota, 90 centavos. Ele vem pagando esses 90 centavos há muito tempo. Isso dá um yield mensal de 1,12 e um yield anualizado de 13,46 e o dividendo yield médio dos últimos 12 meses de 13,23. De qual que é a diferença do anualizado para o dividend yield médio? O analisado, ele pega esse valor e analisa ele, faz vezes 12 e tira pelo valor da cota do fechamento desse relatório, que foi de R$ 80,23. Já o dividend yield médio, ele pega a média dos últimos 12 meses, e pega os últimos 12 meses e soma mês a mês e depois tira a média. Então com a cota patrimonial de 101,37, ou seja, com PVP de 0,79, então está com mais de 20% de desconto. Seu patrimônio líquido de 1,22 bi, então mais de 1 bilhão, cerca de 32.700 cotistas, tem um ativo, um inquilino, como eu já falei, tem a área bruta locável de 64 mil metros quadrados e tem a vacância física e financeira de 0%, mesmo porque ou é 0 ou 100%, né? Só tem um inquilino e um ativo. Antes de irmos para o comentário da gestão, vamos lá dar uma olhada na ordem das suas informações. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, hoje, no dia que eu estou gravando, ele está a preço de R$ 78,84. Assim como todo o mercado de fundo imobiliário praticamente está caindo. Está com um PVP de 0,78. No dividendo dos últimos 12 meses de 12,56%. Vacância zerada e alavancagem zerada. A liquidez média diária, lembrando que a ordem pega os últimos 2 meses de 657 mil. A volatilidade de 9%. Sua variação percentual está positiva em 17% dos últimos 12 meses. E sua cotação mínima de 66,98 e a máxima de 84,25, levando em consideração os últimos 12 meses também, tá? Aqui o método de Gordon ajustado, que leva em consideração o dividendo. Preço teto seria de R$ 111,88. Então ele teria uma margem de segurança de 41%. Aqui eu não gosto muito desse método de Gordon. Se você gosta, aqui vai um ponto de atenção. Não leve só ele para investir, porque não é porque o ativo está pagando muito dividendo que é um ativo bom ou ruim. Aqui ele vem descontado, porque ele é monoinquilino, monativo. Nós vamos ver no final, mais para baixo no relatório, que está relativamente perto de vencer o seu contrato e possa ser que ele consiga renovar, mas pode ser que ele não consiga renovar. Aí vai ficar zerado. E mesmo que ele consiga renovar, ele pode ser que ele renove por um valor menor. Porque na hora da negociação com o Banco do Brasil, no caso, o Banco do Brasil, por ser o único locatário, vai puxar a corda um pouco mais para ele. Então vai querer pagar um pouco menos de aluguel. Com isso, pode ser que diminua o aluguel médio que ele recebe mensal. Com isso, faça cair o seu dividendo. Então, leve isso em consideração. Aqui traz alguns indicadores. Aqui podemos ver seu portfólio. 98,43% está no imóvel e 1,57% em caixa.
Então ele é lajes corporativa puro sangue, né? Que traz segmento, lajes corporativas, o papel, CNPJ, a razão social. Então, antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir que você se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Deixa o like, ativa as notificações e deixa um comentário sobre o GTWR11 ou algum outro ativo de lajes corporativas da Bolsa. Então vamos agora para o comentário do gestor. No mês, o resultado do caixa do fundo foi de 89 centavos por cota e ele distribuiu 90 centavos. Então ele teve que usar 1 centavo de reserva. Ele ainda continua com 13 centavos de reserva. Então se ele continuar usando 1 centavo de reserva por mês, ele ainda tem reserva ainda para um ano ainda para manter esses 90 centavos. Que destaque no mês do GTWR11 apresentou a rentabilidade de 0,4%, superando o IFIX, que apresentou uma rentabilidade negativa em 0,3%. Então o IFIX teve uma rentabilidade negativa no mês, enquanto o GTWR teve uma rentabilidade positiva. É que ele traz que em relação à liquidez, o fundo apresentou uma média diária de liquidez de 536 mil reais. Isso dá uma queda na liquidez de 32,9% em relação ao mês anterior. Então ele já vem com uma queda grande de liquidez. Nós vamos ver ali embaixo que ele traz no gráfico que não é só desse mês que é essa queda não. Que ele traz o rendimento, né? Que ele já falou ali em cima. Aqui a famosa DRE. Nós podemos ver que ele teve um total de receita de 11 milhões. Teve um total de despesa de 139 mil. Com essa, desses 139 mil, a maioria foi de custo de ocupação. E teve a taxa do fundo, que quer dizer a taxa de gestão, taxa de administração, de 415 mil. Então ele teve um resultado recorrente de 10 milhões 692 mil. Ele não teve resultado não recorrente, então esses daqui, todo esse resultado é só de recorrente do fundo. Que ele traz, ó, resultado gerado pelo resultado distribuído. Podemos ver que há 3 meses que ele vem gerando abaixo do que ele vem distribuindo, pelo menos os últimos 3 meses, vem gerando 89 e distribuindo 90. Então vem acumulando a sua reserva. Aqui ele traz a cota patrimonial pela cota de mercado. Há muito tempo, desde agosto de 2025, que ele vem mantendo esses perto do 0,80, 0,79 de PVP. Aqui seu volume de negociação diária, que é a liquidez, podemos ver uma forte queda. Ele saiu lá em maio de 1 milhão e 250 mil para 536 mil em 3 meses. Vem uma queda significativa. Isso aqui pode ser um problema ou não, aí depende de você. Quanto que você considera uma liquidez diária suficiente? Que ele traz aqui que o patrimônio líquido do fundo encerrou o mês de fevereiro em 1,2 bi. Fevereiro. Aqui, ó, tá um ponto de atenção. Eles estão esquecendo de arrumar o mês aqui, ó. Fevereiro. O mês passado eu já tinha mantido fevereiro. Então aqui, se chegar na gestão, esse vídeo, um toque, né? Arrumar isso daqui. Que nós não tá mais em fevereiro. Nós já tá em agosto. Esse relatório de julho. Então não é mais fevereiro. Eles estão esquecendo de mudar isso daqui. Que destaca o patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses do fundo é de 1,22 bi. E destaca que o fundo não tem alavancagem ou obrigações futuras por compra de ativos. Mesmo porque se tivesse, seria uma bomba relógio, como eu falo em todos os relatórios do GTWR. Que ele traz aluguel médio por metro quadrado de R$170 o metro quadrado. E aqui atrás taxa de ocupação de 100%. Como ele é monoativo e monoinquilino, ou é 100% ou é 0%, né? Que ele traz contra alocação, vencimento em 2028 e novembro é seu mês de reajuste. Então, ele vence lá em novembro de 2028 esse contrato. Ele é reajustado por IGPM e o seu contrato é típico. Que ele traz um pouco da Green Tower, que é o ativo, né? Cerca de 75 mil metros quadrados de ABL. 3 torres, 39 elevadores, tem L ponto, vidro laminado e termoacústico. E tem o selo LEED, que ele traz as plantas, a visão do ativo, locado pelo Banco do Brasil, como eu já falei no começo do relatório. E aqui a planta do prédio. Podemos ver que tem o L ponto aqui, estacionamento subterrâneo e as 3 torres. Bom, esse foi mais uma análise de relatório do GTWR, referente a julho de 2026. Aqui apenas um ponto de atenção, é a sua liquidez caindo grandemente.
Temos que ficar esperto também com essa geração de resultado abaixo da distribuição. Ele ainda tem reserva para uns 13, para mais 13 meses, se continuar tendo que usar uns centavos por mês. Mas é sempre um ponto de atenção. Em novembro ele tem um reajuste, geralmente ele é reajustado pelo IPCA. E com isso ele sobe pelo menos um pouquinho o seu dividendo. E o grande ponto de atenção aqui do fundo, além dele ser monoativo e monoinquilino, é o seu contrato vencendo em 2028. Então, daqui um pouco mais de 2 anos, ele vai ter que fazer uma... Ele corre risco de perder o inquilino, aí ter que correr atrás de arrumar outro. Que na minha visão, acredito eu que isso não aconteça, porque o Banco do Brasil é dono de 25% do ativo capital, então querendo ou não, ele já é dono da própria gestora do GTWR. Mas uma grande probabilidade de ele renovar, mas pagando um valor de aluguel menor do que ele paga hoje, ou que ele vai pagar em 2028, né, que ele vai reajustando pelo IPCA a cada ano. Então se hoje já está R$ 170 o metro quadrado, vai reajustando, lá na frente vai estar maior. Pode ser que ele consiga alugar, mas pagando um aluguel bem menor. Com isso, fazendo com que o dividendo também diminua. Eu falei que eu ia falar se eu sou cotista dele ou não. Lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra, nem de vendas de ativo. Mas eu sou sim cotista dele. Ele entra na parte de risco da minha carteira. Representa a porcentagem de 4% da minha carteira de fundos imobiliários, não da carteira total, tá? E tenho na carteira. Por enquanto, manterei na carteira, mas não é recomendação. Então, se chegou até aqui, primeiramente, meu muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative as notificações, deixe um comentário sobre o GTWR11 ou até mesmo uma recomendação de conteúdo para o canal. Algum ativo que você gostaria que eu trouxesse a análise. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Eu sou o Joe e até a próxima.